Oi, pessoal. Nessa aulinha a gente vai falar um pouco sobre aspectos relacionados à história da química orgânica, né, sobre sua evolução, como ela se desenvolveu, porque quando a gente entende esse processo de evolução, a gente entende melhor a realidade, né? Basicamente a gente estuda a história para isso, para entender melhor a realidade. Então a química orgânica, assim como qualquer outra área, ela passou por desenvolvimento, por formas, né, por etapas, por processos que culminaram a ser o que ela é hoje, né? Começando, a gente vai falar especificamente rapidinho do que é exatamente a química orgânica. Hoje, a gente consegue definir a química orgânica como sendo a parte que estuda os compostos do elemento carbono, né? Então, a gente vai ter aí desde moléculas simples, que são moléculas, por exemplo, dos hidrocarbonetos, né, que formam gasolina, gás metano e outros tipos de moléculas pequenas, até moléculas maiores, que são moléculas que formam, por exemplo, proteínas, né? Você tem aí moléculas um pouco mais complexas, moléculas que formam plásticos, né? Que são moléculas também maiores e tal. Então, tudo isso são moléculas que são moléculas muito cheias, carregadas de carbono. E na química orgânica, hoje em dia, a gente estuda esses compostos porque eles são presentes, por exemplo, nos alimentos, remédios, combustíveis, tecidos. Tudo isso aqui vai conter elementos, vai conter compostos do elemento carbono. Então, acaba que isso aqui tudo faz parte do estudo de química orgânica. Como foi que surgiu essa história de química orgânica? Primeiro, a gente teve uma definição especificamente do que é química orgânica, do que é química inorgânica, sendo a parte que estuda os compostos orgânicos, a química orgânica, e a parte que estuda os compostos inorgânicos. Mas, para começo de conversa, lá em 1777, um alemão chamado Torben Bergmann, ele deu uma definição que separava os compostos em dois grupos. Os compostos provenientes de seres vivos, ele chamou de compostos orgânicos. E esses compostos que seriam diferentes, que seriam encontrados na natureza, como nas rochas, no solo e tal, que tinham origem mineral, ele classificou como sendo compostos inorgânicos. Essa definição ela ajudou a desenvolver uma outra história, que um cara como esse, que é o Jöns Jacob Berzelius, que era um sueco, ele trouxe a ideia de que, na verdade, somente seres vivos tinham essa capacidade de produzir seres vivos. Ele difundiu muito bem essa ideia, né? Que é essa chamada teoria da força vital, que é a teoria do vitalismo. Muita gente acreditava nisso, que somente os seres vivos tinham essa capacidade de produzir esses compostos que, enfim, eram compostos orgânicos, né? Como se eles tivessem uma força inata, uma força na sua própria natureza, que, enfim, era a força para produzir esses compostos orgânicos. Então essa teoria foi defendida, inclusive, pelo Jacob Berzelius, né, difundida por ele, e acabou que se popularizou. Só que em 1828, um cara chamado Friedrich Wöhler, que aqui é um alemão, ele também é alemão, né? Ele conseguiu fazer a primeira síntese orgânica, que é o que é basicamente uma síntese. É quando você consegue produzir com outra forma, com outra rota, uma substância que antes você só encontrava na natureza. Então tá aqui essa substância aqui que é a ureia, né? A ureia é esse pozinho branco. A gente usa a ureia hoje em dia, por exemplo, na agricultura, né? Como fertilizante do solo. E esse rapaz, o Friedrich Wöhler, ele conseguiu produzir a primeira síntese orgânica da história. E ele fez isso a partir de uma reação que ele fez com cianato de prata e cloreto de amônio, que eram compostos orgânicos. Aí depois fez um aquecimento, que ele produziu cianato de amônio, e ele, com isso ele produziu a ureia. Veja, a ureia era uma substância que só era encontrada, especificamente a ureia, ela era especificamente encontrada na urina. Deixa eu só colocar aqui. Essa ureia ela tinha origem na urina. Então, urina de animal, né? De maneira geral, a gente encontrava a ureia. Só que esse rapaz, ele conseguiu pela primeira vez produzir usando uma rota que não era a partir especificamente da urina. Então, isso foi uma revolução muito importante, foi um ponto de inflexão muito importante na história, porque a gente conseguiu pela primeira vez produzir um composto que antes só era produzido a partir da urina, só se encontrava na urina. Então você encontrou uma outra rota para fazer isso. Então você aí consegue criar
o primeiro composto orgânico da história. Hoje composto sintético, sintético orgânico da história. Hoje, isso é fundamental na indústria farmacêutica, porque se você tem a ruma de remédios que você tem por aí, é porque você tem um monte de substâncias dessas que são sintéticas. Porque se você fosse, vamos lá, numa árvore você encontra o princípio ativo para um remédio, você tivesse que desmatar para produzir remédio toda vez, isso seria inviável economicamente, isso seria ainda mais prejudicial ao meio ambiente, então acaba que iria ser ainda mais difícil produzir medicamentos, né? Então ia ser mais caro, teria medicamentos que só ia ter em determinada região. Então isso facilitou muitas coisas, né? Então por conta dessa história, né, por conta dessa situação, desse momento em que o Friedrich Wöhler conseguiu produzir a ureia a partir de uma reação com compostos inorgânicos, a gente trouxe um novo conceito, uma nova ideia para as estruturas orgânicas, né, ou para a parte da química que estuda a parte orgânica, que a gente define como sendo a química que estuda os compostos do carbono e os compostos orgânicos, né, que são formados pelo átomo de carbono. Então, como eu estava dizendo, o fato de ter o Wöhler conseguido produzir a primeira síntese orgânica da história, o primeiro composto orgânico feito através de um processo que não era envolvendo seres vivos, levou-se a uma nova definição. E essa definição foi proposta pelo Kekulé, que é um alemão também, nascido lá em 1829, portanto, um ano depois dessa definição, desse processo químico que o Friedrich Wöhler fez. Então, ele, a partir desse processo, que culminou com a definição de uma nova área da química especificamente, que é a química orgânica, o Kekulé deu essa definição. Isso é um ponto de inflexão importante, que você tem a criação de uma área especificamente da química, uma área que estuda os compostos orgânicos. E, além disso, o nosso querido Kekulé, ele conseguiu fazer também propor a estrutura do benzeno, né? Esse aqui é o tema de um outro vídeo, que é um vídeo que explica toda a história do desenvolvimento do anel benzênico, tem no meu canal. Quem quiser assistir, dá uma procurada, eu vou deixar inclusive aqui marcado no card. E ele ajudou a desenvolver outros estudos, né, também na área de química orgânica, mas ele foi fundamental tanto para a definição da química orgânica quanto para a definição da estrutura do benzeno, que é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui você vai ver muito em questões, em provas por aí, que são 6 carbonos com 6 hidrogênios e eles estão formando um círculo, é uma cadeia circular ou cadeia cíclica com ligações simples e duplas alternadas, né? Simples e duplas, e assim por diante. Esse anel benzênico pode ser representado assim ou assim. Então nós vamos ver no outro vídeo especificamente só ele. Então, dando continuidade. Quais foram os outros cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da química orgânica, né? Além do próprio Kekulé, que ele também trouxe esse conceito da tetravalência do carbono. O que é a tetravalência? O carbono ele faz 4 ligações, então esses 4 hidrogênios estão aqui para representar as 4 ligações que o carbono faz. Ele vai compartilhar pares de elétrons. Isso aqui vai ser tema da nossa próxima aula, que é justamente para explicar melhor essas características do carbono. E o carbono também forma cadeias, que é um carbono, por exemplo, né? Vamos supor aqui, eu tenho um carbono que se liga a um carbono, que se liga a outro carbono, que se liga a outro carbono e assim por diante. Assim como a gente tem aqui no outro exemplo, né? Deixa eu dar uma apagada aqui para não confundir com o outro. Então, outros cientistas que foram importantes foram o Cooper e o Butlerov. Não sei como é que se pronuncia direito, mas basicamente eles trouxeram a forma de representar as cadeias carbônicas, que é as fórmulas estruturais. Essa cadeiazinha aqui é a mesma dessa e a mesma dessa. É apenas uma representação diferente, né, de um lado e do outro. Aqui de cima é a representação na forma de bastão, tema para uma próxima aula. Isso aqui é a forma estrutural completa, isso aqui é a forma condensada. Tudo isso aqui a gente vai trabalhar nas próximas aulas, mas essa definição de cadeias e de estruturas das cadeias carbônicas foi trazida, né, para o meio do estudo da química orgânica pelo Cooper e Butlerov. E a gente teve também o Kolbe, que também teve na sua contribuição nas estruturas orgânicas, e ele também sintetizou uma outra substância, que é o ácido acético. O ácido acético
Quem não sabe é o ácido que tem no vinagre, e ele conseguiu produzir esse ácido também de forma sintética. Então, que a gente vai estudar isso aqui, inclusive a estrutura, esse é um dos compostos mais importantes que a gente vai estudar também aqui na química orgânica, tá? Hoje, a química orgânica ela se destaca pela aplicação em medicamentos, plásticos, cosméticos, alimentos, combustíveis. A gente tem também produtos de limpeza, materiais eletrônicos. E a química orgânica ela não estuda apenas a vida, né? A gente tem também uma forma de transformar a vida com o estudo da química orgânica. Então, só trazendo aqui essa linha do tempo para você relembrar. A gente começa com o Bergman lá em 1777, né, que separa as substâncias orgânicas e inorgânicas. Depois vem o Berzelius, que traz a teoria da força vital lá em 1809. E quase 20 anos depois, lá em 1828, o Friedrich Wöhler traz a ideia de um composto que era, né, inclusive, produzido só a partir do ser vivo. Ele fez um composto que só era produzido do ser vivo, que é a ureia. Ele fez de forma sintética. E depois, lá em 1875, o Auguste Kekulé propõe a estrutura do benzeno. Acho que eu errei aqui nessa data, né? Na verdade, eu botei 875 aqui e lá é 865. Mas enfim, é mais ou menos nessa época, lá, segunda metade do século XVIII. E foi agora, já no fim do século XIX, que a gente trouxe essas ideias de estruturas, formas de estruturas, né, da química orgânica. Então é isso, para a aula de hoje vai ser isso. Essa aula é mais para trazer esse conceito introdutório, mais para trazer essa ideia, né, da história da química orgânica, como foi que ela surgiu. Nas próximas aulas a gente vai falar das características do carbono e de cadeias, enfim, de outros assuntos relacionados à química orgânica. Então deixa o like no vídeo, se quiser deixa um comentário aí pra gente, e agradeço você por assistir até o final. Se você assistiu até o final, deixe aí pelo menos uma tartaruguinha aí nos comentários, tá bom? O emoji da tartaruguinha. Então, beleza, pessoal? Tchau.